Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e a apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, é visível aos nossos olhos a guerra entre os poderes que vem acontecendo em nosso país. Fico pensando como é possível que um país cristão como o nosso se vê à mercê de tantos desmandos, pura e simplesmente por um único motivo: sede de poder. Não me venha dizer que o que estamos vivendo hoje no país é uma junção de esforços para combater um inimigo comum que é invisível e sorrateiramente rouba as vidas, que é o coronavírus. Na verdade, enquanto o vírus ataca às escondidas, nossos líderes escancaradamente se digladiam. Ouvi hoje uma palestra de um economista defendendo uma tese com a qual eu concordo plenamente. Disse o palestrante que todo o problema político instalado no país hoje está ocorrendo porque os homens que gravitam na disputa pelo poder resolveram antecipar as eleições de 2022. Isso mesmo. E desta insensatez eu não pouparia ninguém, pois envolve desde os mais altos poderes, como o próprio presidente da República, senadores, deputados, e até muitos prefeitos e vereadores, até de municípios menores. O Ademir, mas você endoidou? Não. Eu estou plenamente consciente de que quando um vereador, um prefeito, nas suas bases, se omite em denunciar algo que visivelmente salta aos nossos olhos, eles estão dando a sua contribuição e seu estímulo para que o processo continue correndo. Senhores e senhoras que têm uma procuração pública para cuidar de nosso bem-estar, pelo amor de vosso Pai, desçam definitivamente do palanque para ajudar a cuidar das aflições que o povo já está sofrendo. Se dediquem, concentrem esforços para serem criativos, no sentido de imaginar e prever o que vocês farão com as aflições que estarão por vir, que certamente serão muito maiores. Alguém tem dúvidas de que, se continuar por muito tempo esta queda de braço e a falta de uma política sensata para conter a pandemia, nós estaremos no médio prazo a caminho de um beco sem saída? Como? Muito simples. Se a pandemia não for controlada, não se abre a economia. Se não se abre as atividades econômicas, o povo não tem emprego. Se o povo não tem emprego, não consegue obter o mínimo necessário para sobreviver, como, por exemplo, simplesmente comer. Pois é, enquanto pessoas morrem, políticos que parecem sorrir por trás de suas máscaras, com testas em rugas, disputam microfones e espaços na mídia. A mídia, por sua vez, se delicia porque, com tanta intriga, o que não faltam são notícias, principalmente notícias ruins, que, em tese, hoje são as que mais prendem a atenção da população e as que rendem mais ibope. Num dos mais importantes canais de TV, hoje uma cena me pareceu até patética. O ministro de Estado, ao encerrar uma entrevista, tentando ser gentil com a repórter que ele cobriu de elogios por lhe ter atendido o seu pedido, se despediu desejando boa sorte e que o canal pudesse continuar o jornal levando boas notícias à população. A jornalista parece que tinha a resposta pronta, não titubeou e contra-atacou. É missão do jornalismo levar boas e más notícias também. Não vou me deter neste tema, porque ele já foi objeto de um recente programa nosso aqui no rádio. Mas me deu uma vontade louca de gritar do lado inverso da TV. Pelo amor de Deus, minha filha, eu não aguento mais. Você tem certeza que não consegue produzir uma matéria que me dê um alento para dormir hoje um pouco mais tranquilo? Mas voltando à queda de braço por poder,
em momento totalmente inconveniente para a nação, surge ainda os oportunismos. Temas que são colocados apressadamente em votação, não porque tem mais urgência do que as mortes que estão ocorrendo em nossas famílias, mas porque agora atingiram os altos escalões do poder, que se sentem tão ou mais ameaçados do que os nossos desempregados, que provavelmente não terão comida até o final do mês. Estou falando do controle da internet decorrente das ameaças das famosas fake news. Obviamente que esse é um assunto que precisa ser enfrentado, eu não tenho dúvidas. Claro que sim. Outros países também vêm debatendo o tema, mas precisa mesmo ser durante o velório? Não dá para esperar mais alguns dias? Aí eu queria chamar a atenção de meus ouvintes e sugerir que ouçam no YouTube os vídeos do Padre Paulo Ricardo sobre este assunto. Digitem no Google: quem controla a internet? Padre Paulo Ricardo. Aí você vai entender para onde pode estar caminhando esta propalada lei das fake news. Não temos tempo para discorrer esse assunto nesse programa, mas confira. Eu vou repetir. Digite no Google: Padre Paulo Ricardo, quem controla a internet? E depois você me diz o que está por trás de tudo isso. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém mais quer o sal quando ele perde o seu sabor. Ninguém acende a luz para escondê-la logo após. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu quero que esta vida tenha muito mais sabor. Eu quero que meu povo tenha muito mais amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Há muito prato insípido no mundo sem sabor. Há muita escuridão cegando o mundo sem amor. O sal e a luz sou eu sou. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos falando sobre guerra de poderes enquanto o povo sofre. E meu amigo ouvinte que está acostumado a acompanhar os nossos programas, talvez esteja pensando: uai, mas parece que você transformou um programa religioso em horário político. Pois é, talvez seja aí que entra o centro da questão, e que cabe uma meia-culpa a todos nós que somos cristãos, a começar por mim mesmo. Nós continuamos achando que política não é para nós. A Bíblia diz muito sobre política, de modo que este é um assunto que deve ser tratado com grande atenção dentro das comunidades cristãs, sim. Infelizmente, existe muita negligência nessa área entre os cristãos por causa de um despreparo fundamentado em certos estereótipos. Esta é a verdade. Há certos conceitos entre os cristãos que prejudicam muito a compreensão do parecer bíblico acerca da política. Alguns pensam que o verdadeiro cristão jamais deve participar da política. Outros vão mais longe e veem a política como algo demoníaco, a que todo cristão deve se opor. Há também os que dizem que o cristão não deve se envolver com política porque ela é terrena e Jesus vai voltar. Há também aqueles que querem tratar de política, mas acabam tomando um posicionamento igualmente errado e prejudicial.
Mas como o cristão deve enxergar a política? Como a ética cristã fundamentada na palavra de Deus pode e deve pautar o posicionamento político do cristão? Em primeiro lugar, o cristão deve entender que somente Deus é totalmente soberano. Ele é o supremo criador e rei. Ele é aquele que governa e controla todas as coisas segundo os seus propósitos. Como Senhor do universo, Deus controla e dirige a história, evidentemente. Ele tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Seu governo é justo e santo, de acordo com a perfeição de sua natureza e seu caráter. Romanos 9, 17 e 18, abre aspas. Por isso diz a Escritura ao faraó, eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder, e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Fecham aspas. Mas o Deus soberano também instituiu algumas esferas dentro da sociedade civil, cada qual com sua autoridade, como por exemplo o Estado, a família, a igreja, a cultura, a escola e outras instituições. Não há necessariamente hierarquia entre estas esferas, ou seja, uma não depende da outra necessariamente para existir, mas elas ocupam tal posição que uma delimita a outra. Então essas esferas são soberanas, mas sua soberania está debaixo da autoridade divina. Isso significa que, em última análise, a autoridade de cada uma dessas esferas sociais é subsidiada da própria autoridade divina. Sim, a autoridade de Deus se estende em todas as esferas da vida em sociedade. Algumas pessoas pensam que Deus só se ocupa da igreja, enquanto o diabo é quem possui o poder sobre as demais áreas. Como inimigo de Deus, de seus propósitos e de seu povo, o diabo age sim nas diferentes esferas, mas jamais a ação do diabo destrona a autoridade divina. Jamais o cristão é aconselhado a se omitir, se calar ou não dar importância à vida em sociedade. Ao contrário, Jesus advertiu que seus seguidores deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Isso em todos os sentidos. Eles devem tomar parte na vida social como agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus através da sua palavra. De fato, é importantíssimo que os cristãos tenham uma visão correta sobre a política. Ajude você também nesse propósito, compartilhando essas ideias que eu estou lhe dizendo, se você acha que são corretas. Se aprofunde mais no assunto. Entenda também se um cristão pode ou deve se candidatar a ser um bom político, a começando de repente por sua cidade. Mas talvez você me diga, é fácil falar, por que não entra você na política? Às vezes, durante nossa caminhada, você perde o exato momento das coisas e das decisões. Só que esses momentos passam e não voltam mais, enquanto ao contrário, a idade chega e suas forças vão se esmorecendo. Tenho certeza, no entanto, que em nossas comunidades temos cristãos com idade, vitalidade, competência e condições para iniciar uma vida pública, que não caminha na direção simplesmente do poder pelo poder, mas pelo desejo de servir ao irmão. Quem sabe um político cristão não teria uma visão diferente para tratar as falsas notícias da internet, como prega o padre Paulo Ricardo? Retomando esse assunto para encerrar o nosso programa de hoje, eu vejo que quem facilmente compra notícias falsas se equipara ao receptador de produtos roubados. Se não tivesse quem se deliciasse com falsas notícias, seus produtores estariam liquidados. Da mesma forma que se não tivesse quem comprasse produtos roubados, os furtos diminuiriam. Ah, como eu vou saber se uma notícia é falsa? Realmente é difícil. E isso nós só conseguiremos quando tratarmos
as fake news como um problema educacional que requer o engajamento de toda a sociedade. Mas investir em educação parece que não foi e não será foco na política brasileira ainda por muito tempo. É claro que não estamos falando em investir dinheiro. Dinheiro em educação eu acho que se gasta até demais. Eu quero ver o político investir numa educação para a maturidade e o discernimento para a formação de pensamento crítico em nossos jovens. Talvez o desinteresse se deva ao fato do risco de que seria criar cobras para lhe picar os próprios pés. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo de Daniel Conigero, publicado no site estiloadoração.com/cristão e política. Queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém mais quer o sal quando ele perde o seu sabor. Ninguém acende a luz para escondê-la logo após. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu quero que esta vida tenha muito mais sabor. Eu quero que meu povo tenha muito mais amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Há muito prato insípido no mundo sem sabor. Há muita escuridão cegando o mundo sem amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A vida sem tempero, muita gente sofre a dor. Existe escuridão porque ninguém acende o amor. O sal e a luz sou eu sou